Vejamos se entendi bem, o meu noivo disse. Se você não consegue lidar comigo passando os fins de semana com o meu ex, talvez a gente não seja certo um para o outro. Eu respondi, você está certíssima. E então confirmei a transferência de trabalho para Singapura, que ela vinha implorando para eu recusar. Oi, Reddit. Estou escrevendo isto de Singapura, porque eu não conseguia mais continuar fingindo que os meus fins de semana não importavam. Na primeira noite aqui, eu dormi 11 horas seguidas. Sem celular vibrando. Sem chaves na porta às 11h07 da noite. Sem mentiras do clube de poesia, apenas silêncio. Aquele nó no meu peito finalmente afrouxou, pela primeira vez em meses. 3 anos, foi esse o tempo que eu, um homem de 34 anos, estive com a Valerie, uma mulher de 31 anos. A gente se conheceu em algum evento de networking entediante, em que ela fingiu se importar com o direito constitucional e eu fingi que o trabalho dela em gestão de marca era interessante. Nós dois estávamos lá por comida grátis e pela dedução fiscal, então nos demos bem, começamos a namorar e fomos morar juntos depois de 18 meses. 6 meses atrás, eu a pedi em casamento. Anel no dedo dela, local reservado, e a mãe dela já agindo como se fosse uma mistura de organizadora de eventos e noiva ao mesmo tempo. Olhando para trás, sempre existiu alguma coisa levemente errada. Nada que eu conseguisse apontar de forma específica, apenas aquele zumbido de baixa frequência no meu instinto, que aumentava em momentos aleatórios, quando ela ria um pouco demais olhando para o celular, quando ela atendia ligações em outro cômodo sem motivo aparente. Nada concreto. Nada acionável. Só ruído. Eu guardei isso e pensei que eu estivesse sendo paranoico. Um contexto rápido, porque isso importa mais adiante, eu era promotor sênior no condado de Multnomah. Antes disso, passei alguns anos fazendo trabalho de apoio em tribunal federal. O ponto é que eu passei anos redigindo acordos à prova de falhas e observando pessoas mentirem para viver. Você aprende a identificar os sinais, querendo ou não. Logo depois do noivado, a minha carreira soltou uma bomba. Um ex-advogado supervisor da época federal me ligou diretamente, o que era incomum. Ele disse que uma grande empresa de tecnologia estava montando um centro de operações jurídicas em Singapura e queria um advogado formado e treinado nos Estados Unidos, com experiência de tribunal, para acomodar a equipe jurídica deles na região Ásia-Pacífico. A vaga veio por meio da rede antiga dele. Eles estão olhando especificamente para você, Matthew. O pacote de remuneração era absurdo, salário base alto, participação em ações, apartamento da empresa no primeiro ano, realocação completa, suporte para visto do cônjuge se eu quisesse. Diretor jurídico sênior aos 34 anos, supervisionando conformidade, contencioso, estratégia e assuntos regulatórios em 12 países. Posso pensar? Me dá uma semana. Eles estão com pressa. Aquela conversa mudou a forma como eu enxerguei o casamento, não porque eu não amasse a Valerie, mas porque eu estava prestes a tomar decisões gigantes na carreira, potencialmente me mudar internacionalmente e juntar a minha vida com a de outra pessoa. Eu precisava de clareza sobre a base que estávamos construindo. Então eu fiz o que qualquer advogado faria quando as apostas ficam altas, eu redigi um acordo pré-nupcial. Voltei para casa naquela noite e contei para Valerie sobre os 2 acontecimentos. No jantar, ela mal tocava na comida, o tempo todo mandando mensagem para alguém. Primeiro eu mencionei a oportunidade em Singapura. Ela levantou os olhos do celular como se eu tivesse pedido para ela resolver cálculo. Singapura? Tipo, o país. Sim. Ótimo pacote. Cargo de diretoria. Eles cobririam o seu visto. Apartamento da empresa. Matthew, não. Ela nem deixou eu terminar. Eu não posso deixar a minha família. A minha mãe ficaria devastada. Nós temos um casamento para planejar. A mãe dela, a mesma mãe que ela via talvez 2 vezes por mês num brunch, em que ela reclamava das escolhas de namorado da mãe. O casamento, que ela mal tinha discutido nas últimas semanas. É só algo para considerar. Pode ser uma aventura. Eu não estou considerando. Havia aquela aspereza na voz dela, que ela usava quando achava que eu estava sendo difícil. Portland é o nosso lar. Diz não para eles. O celular dela vibrou de novo. Ela olhou, sorriu de leve e então colocou o aparelho virado para baixo na mesa. Aquele zumbido no meu instinto voltou, mais alto dessa vez. Aqui foi quando eu tomei uma decisão que acabou sendo o instinto mais inteligente que eu tive. Eu não disse a ela que estava recusando, e também não disse que estava aceitando. Eu só assenti, mudei de assunto e liguei para o meu contato na manhã seguinte com uma resposta diferente da que ela esperava. Eu preciso de mais tempo. A oportunidade é incrível, mas eu tenho logística pessoal para resolver. Você consegue manter a posição aberta por mais algumas semanas? Ele fez uma pausa. Eles realmente querem você, Matthew. Eu provavelmente consigo 3 semanas, talvez 4, mas eles não vão esperar para sempre. É tudo o que eu preciso. Me mantenha no processo.
Valerie presumiu que eu tinha feito o que ela mandou. Ela nunca pediu confirmação. Nunca voltou ao assunto. Apenas seguiu em frente, como se a minha obediência fosse garantida. Isso me disse mais sobre como ela enxergava o nosso relacionamento do que qualquer conversa poderia dizer. Então, naquela mesma semana, eu mencionei o pré-nupcial. Antes de a gente entrar mais fundo no planejamento do casamento, eu quero conversar sobre um acordo pré-nupcial. Ela ficou rígida imediatamente e colocou o celular de lado pela primeira vez em 1 hora. Um pré-nupcial? Você não confia em mim? Isso não é sobre confiança. É sobre gestão de risco. Eu mantive a minha voz estável e profissional, o mesmo tom que eu usaria para explicar procedimentos de descoberta a um novo assistente jurídico. Eu sou promotor e tenho uma possível oportunidade no setor privado. Uma realocação internacional pode entrar em jogo, eventualmente. A minha exposição à responsabilidade profissional é significativa. Um pré-nupcial protege nós dois e garante que estamos alinhados nas expectativas. Que tipo de pré-nupcial estamos falando? Estrutura padrão de proteção de patrimônio. Bens separados continuam separados. Aquisições conjuntas são divididas de forma equitativa com base na contribuição. Pensão estruturada de maneira justa, baseada no tempo de casamento e nas circunstâncias. Eu pausei e deixei aquilo assentar. E algumas cláusulas de transparência, padrão em acordos de alto valor. Cláusulas de transparência? Divulgação total de quaisquer relacionamentos românticos ou sexuais anteriores com pessoas com quem qualquer um de nós mantenha contato contínuo. Honestidade completa sobre a natureza das amizades atuais que se sobreponham a relacionamentos passados. Eu observei o rosto dela com cuidado. E um compromisso mútuo de evitar pernoites privados a sós, ou atividades prolongadas de fim de semana, com parceiros anteriores, sem discussão e acordo. Ela ficou em silêncio. Não era um silêncio de reflexão. Era um silêncio de quem foi pego. Eu já vi aquele silêncio em salas de depoimento, quando alguém percebe que a pergunta que acabou de receber não tem uma resposta boa. Isso é muito específico, Matthew. É padrão em acordos de alto patrimônio. Eu revisei dezenas deles. Isso evita complicações e mal-entendidos no futuro. Expectativas claras, consequências claras. A parte financeira está bem. A voz dela tinha mudado, mais tensa, mais controlada, mas aquela última parte sobre parceiros anteriores parece que você está tentando controlar com quem eu passo o tempo. Eu estou pedindo transparência sobre relacionamentos passados que se sobrepõem a amizades atuais, nada mais. Se não existe sobreposição, a cláusula é irrelevante. Se existe sobreposição, a gente conversa como adultos e estabelece limites juntos. E se alguém com quem eu saí anos atrás for só um amigo agora? Eu deveria apresentar um relatório formal toda vez que eu tomo um café com alguém? Se você mantém contato regular com essa pessoa, passa um tempo significativo com ela, então sim, divulgação. Esse é o ponto da cláusula. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro, com aquela energia nervosa que ela tinha quando estava encurralada. Isso é insano. Você está tratando nosso casamento como um contrato empresarial, com exigências de conformidade. Casamento é um contrato, Valerie. Literalmente o Estado emite uma licença. Existem obrigações legais, implicações patrimoniais, consequências fiscais. Eu só estou garantindo que os termos estejam claros antes de a gente assinar. Se está tudo correto, esse documento não nos custa nada além de uma conversa. Eu não vou assinar algo que fiscaliza as minhas amizades. Então a gente precisa falar sobre por que essa cláusula, especificamente, te incomoda, quando os termos financeiros não incomodam. Foi aí que aconteceu, o deslize que mudou tudo. Porque é invasivo. O que eu tenho que divulgar? Que eu e o Brody saímos por tipo 2 meses, 5 anos atrás, não foi nada, história antiga, a gente é só amigo agora. E não é da sua conta o que a gente foi antes. Eu parei, processei, deixei as palavras ficarem penduradas no ar entre nós como fumaça de uma detonação controlada. Saímos. O rosto dela congelou, a cor indo embora em tempo real. Eu vi ela repetir as próprias palavras na cabeça e perceber o que tinha acabado de admitir. Isso não foi o que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer e foi exatamente isso que você disse. Você disse que ele era um amigo de Seattle, alguém que você conhecia de antes, um velho colega que tinha acabado de voltar para a cidade. Você nunca, nenhuma vez, mencionou que vocês tinham namorado. Valerie, mal foi alguma coisa. Você tem passado tempo com ele nos fins de semana. Sábados com certeza, às vezes domingos, toda semana nas últimas 3 semanas desde que ele voltou. Você me disse que era um clube de poesia. É um clube de poesia, Valerie. Você já me perguntou uma vez se brevidade era um queijo. Você lê legendas do Instagram e acha que são longas demais. Você não lê poesia. Eu mantive a voz plana, controlada, o mesmo tom que eu usava quando eu sabia que uma testemunha estava prestes a se incriminar. Qual é a situação real com o Brody?
Ela começou a chorar daquele jeito raivoso, não triste, defensivo. Não é o que você está pensando. O Brody precisava de apoio quando voltou. Ele está passando por coisas, se ajustando a estar de volta em Portland. Nome completo. O quê? O nome completo dele. Eu quero saber exatamente com quem a minha noiva tem passado os fins de semana, enquanto mentia para mim sobre onde estava. Brody, só Brody. Eu não vejo por que o sobrenome dele importa. Linha do tempo. Quando exatamente vocês namoraram? 5 anos atrás, 2 meses, talvez 3 meses. Terminou mal, mas a gente continuou amigo, só isso. Por que você escondeu que ele era seu ex? Porque eu sabia que você reagiria exatamente assim. Você transformaria isso em algo que não é. Como que, fazer perguntas razoáveis, querer a transparência que eu literalmente acabei de pedir num pré-nupcial. Eu sentei e abri o meu laptop. É isto que vai acontecer, você vai me contar tudo sobre o seu relacionamento atual com o Brody, a verdade desta vez, e eu vou verificar. Porque, neste momento, você mentiu sobre o histórico dele com você, mentiu sobre o que vem fazendo nos fins de semana, e acabou de admitir que a história do clube de poesia era uma cobertura para passar tempo com o seu ex. Eu não menti sobre clube de poesia. Eu abri a página pública de eventos do clube de poesia, levei 10 segundos. Para encontrar com uma busca simples, Portland Poetry Collective, site profissional, calendário claro postado para o ano inteiro com datas, horários e locais. Eles se encontram na primeira sexta-feira de cada mês e fazem isso há 3 anos seguidos. Não existe nenhuma sessão aos sábados listada em lugar nenhum. Não existe reunião semanal de nenhum tipo. Não existe oficina especial em fins de semana aleatórios. Eu virei a tela do laptop na direção dela, para que ela visse exatamente o que eu estava vendo. Então, ou você entrou num clube de poesia completamente diferente que não existe em nenhum lugar da internet e não tem nenhuma presença em redes sociais, ou você vem mentindo de forma sistemática sobre onde passa os seus sábados nas últimas 3 semanas. Qual é, Valerie? Tenta de novo e pensa com cuidado antes de responder. A cor saiu do rosto dela por completo, aquele momento em que alguém percebe que a mentira morreu. Mais uma chance, Valerie. Honestidade total. O que você tem feito de verdade com o Brody, todo fim de semana? Ela se sentou, mãos tremendo. A gente só fica junto, conversa, assiste filmes na casa dele, às vezes pega alguma comida. Não é isso que você está fazendo parecer. Todo fim de semana, blocos de no mínimo 6 horas, enquanto me dizia que estava no clube de poesia. Eu fechei o laptop. Eu terminei com esta conversa. Matthew, nada físico aconteceu. Mesmo que isso seja verdade, francamente, eu duvido, você escondeu um relacionamento anterior, inventou histórias de cobertura. E passou 3 semanas mentindo diretamente na minha cara sobre onde você estava e com quem você estava. Chega! A confiança acabou. Eu não preciso provar nada além do que você mesma já admitiu. Ela mudou de tática, inclinou-se para frente, estendeu a mão para pegar as minhas mãos com aquele olhar suave que ela usava quando queria alguma coisa. Amor, você sabe que eu te amo. O Brody não é nada, ele só é confortável, familiar. É com você que eu vou casar. Eu puxei as mãos de volta. Confortável o suficiente para mentir sobre. Familiar o suficiente para esconder. Você está distorcendo tudo. Eu vou parar de ver ele, vou cortar completamente. Bloqueio o número dele, apago ele de tudo. Se você não consegue lidar comigo passando os fins de semana com ele, talvez a gente não seja certo um para o outro. Aí estava, o ultimato, entregue como uma arma. Como se ela achasse que eu ia ceder sob a ameaça de me perder, como se eu fosse pedir desculpas por fazer perguntas, implorar para ela ficar, prometer nunca mais falar do Brody, como se eu fosse aceitar ser enganado porque a alternativa era ficar sozinho. Cara errado para essa jogada. Ela me leu completamente errado. Você está certíssima. Nós não somos certos um para o outro. Eu estendi a mão, palma para cima, esperando. A voz completamente nivelada. Me dá o anel. A expressão dela rachou, a confiança desmoronando em tempo real, como um prédio perdendo a fundação. Tirar o quê? O anel de noivado? Aquele que eu comprei, aquele que eu coloquei no seu dedo quando eu achei que a gente estava construindo algo real. Devolve agora. Matthew, eu só estava frustrada, eu não quis dizer isso. O anel. Agora. Ou o meu advogado cuida do processo de recuperação e fica muito mais complicado para nós dois. Não. Ela apertou a mão contra o peito, cobrindo o anel com a outra palma, como uma criança protegendo um brinquedo. Você está exagerando. Isso é um mal-entendido. A gente pode resolver isso como adultos, se você só se acalmar. Nós estamos resolvendo como adultos. É exatamente isso que isto é. Eu pedi honestidade num acordo pré-nupcial. Você me deu semanas de mentiras em vez disso.
Agora eu estou encerrando o noivado e solicitando a devolução do anel. É assim que adultos lidam com quebra de confiança em relações contratuais. Eu me levantei, fui até o armário do quarto e comecei a puxar malas. O que você está fazendo? Eu não. Respondi. Peguei meu laptop, abri o e-mail e comecei a digitar, confirmando a aceitação do cargo em Singapura. Estou disponível para começar em 2 semanas. Por favor, enviem a documentação de realocação. Enviado. Você não está falando sério. A voz dela rachou, o pânico se instalando. Você disse que recusou isso. Não, eu não disse. Você me disse para eu recusar. Eu nunca disse que recusei. Eu mantive isso na mesa, porque eu não tomo decisões irreversíveis de carreira com base nas exigências de outra pessoa sem pensar primeiro. Eu comecei a tirar roupas dos cabides, dobrando e colocando na mala. Metódico, eficiente. Acontece que essa foi a decisão certa. Você mentiu para mim. Eu não confirmei nem neguei. Você assumiu. Existe diferença. Eu continuei arrumando. E isso é bem irônico vindo de você agora. Ela mudou de tática de novo, foi da raiva para a súplica naquele jeito de chicote emocional que pessoas manipuladoras fazem quando a intimidação falha. Pegou minhas mãos, abriu mais os olhos, voz mais suave, toda a atuação. Amor, por favor. A gente pode passar por isso. Todo casal tem fases difíceis. Isso não precisa acabar com tudo que a gente construiu. Eu tirei as mãos dela das minhas com delicadeza, mas firme. Valerie, eu pedi uma coisa, transparência. Honestidade sobre relacionamentos passados. Você respondeu escondendo um ex, mentindo sobre os seus fins de semana e depois ameaçando terminar quando eu pressionei pela verdade. Eu continuei arrumando. Cada escolha que você fez nas últimas 3 semanas me disse exatamente onde eu fico nas suas prioridades. Agora eu vou fazer escolhas que refletem as minhas. Como isso escalou tão rápido? Não escalou. Esclareceu. A situação sempre foi essa. Eu só não tinha as informações até agora. Eu fechei o zíper da primeira mala e puxei outra. As suas coisas vão estar no corredor amanhã. Você tem 24 horas para buscar. Ela pegou a bolsa, mãos tremendo, o rímel começando a escorrer. Você vai se arrepender disso, Matthew. Você está jogando fora 3 anos por nada. Eu estou jogando fora 3 anos de mentiras. Isso não é nada. Isso é tudo. Eu nem levantei os olhos da arrumação. Feche a porta quando sair. Ela bateu a porta tão forte que o cachorro do vizinho começou a latir. Ótimo. 20 minutos depois, meu celular começou a vibrar. Amor, vamos conversar. A gente não pode acabar com 3 anos assim. Eu vou parar de ver o Brody completamente, se isso te incomoda tanto. Matthew, isso é infantil. Você está sendo dramático, a gente pode por favor só conversar. Aí o tom mudou perto da meia-noite. Quer saber? O Brody realmente me escuta. Ele não me interroga como se eu estivesse em julgamento. Talvez eu devesse ter escolhido ele desde o começo. Tá. Não responde. Vamos ver até onde esse tratamento de silêncio te leva. Você vai morrer sozinho, com seus pré-nupciais e suas listas. Aí, à 1 da manhã, eu te dei 3 anos, Matthew. 3 anos da minha vida, e é assim que você me retribui. Eu poderia estar com alguém que realmente me valorizasse. Esse tempo todo, o Brody nunca me fez sentir como se eu estivesse sendo interrogada só por ter amigos. Eu não respondi nada. Abri meu laptop e comecei a lista de saída. Redigi uma mensagem, profissional, final. Enviei para o local, o buffet, o fotógrafo, a florista, o DJ, os pais dela e os meus pais, casamento cancelado com efeito imediato devido à desonestidade e falsa representação. Não entrem em contato com a Valerie através de mim por qualquer motivo. Falem comigo diretamente apenas para cancelamento de contratos ou dúvidas sobre depósitos. Obrigado pela compreensão. Depois disso, abri meu aplicativo do banco e comecei a separar as finanças. A gente tinha mantido contas separadas, graças a Deus. Nenhum cartão de crédito conjunto para desfazer, nenhum investimento compartilhado. Pelo menos do lado do dinheiro, seria um rompimento limpo. Mandei mensagem para o meu amigo Jake, preciso de um favor. Você ainda está procurando um sublocação? Sempre. O que foi? Meu lugar vai ficar disponível em 2 semanas. Você tem interesse? Espera. Você está saindo de Portland de verdade? Singapura? História longa. Te conto depois. Não acredito. Sim. Eu topo. Me manda os detalhes. Eu encaminhei as informações do meu contrato de aluguel para o Jake, mandei e-mail para o meu proprietário sobre a mudança de inquilino autorizado e terminei de arrumar o essencial. Até meia-noite, eu já tinha agendado os carregadores para a semana seguinte.
O pacote de realocação para Singapura estava confirmado por e-mail. E eu já tinha concluído um inventário de tudo que eu possuía versus o que a Valerie tinha contribuído para o apartamento. Acontece que ela tinha trazido exatamente uma luminária, alguns utensílios de cozinha ainda na embalagem original e uma prateleira de livros que eu nunca tinha visto ela abrir. 3 anos juntos, e a contribuição inteira dela para o nosso espaço compartilhado cabia em 3 caixas médias. Às 2 da manhã, a amiga dela, Chelsea, mandou mensagem. Vocês dois terminaram mesmo? A Valerie está surtando. Pergunta para Valerie. Ela disse que você está se mudando para Singapura. Sim. Ela disse que você cancelou o casamento e contou para todo mundo. Sim. Ela disse que você nunca vai realmente embora, que você só está tentando assustar ela para ela pedir desculpas. Eu ri alto dessa. Ela ainda achava que tinha vantagem. Ainda achava que eu ia voltar rastejando se ela esperasse o suficiente. Me assiste, querida. Silenciei o celular e dormi melhor do que eu tinha dormido em meses. Domingo de manhã eu acordei com 30 mensagens não lidas, a maioria da Valerie, passando pelos 5 estágios do luto em velocidade máxima: negação, raiva, barganha, mais raiva, aceitação falsa, de volta para negação. Algumas eram de amigas dela fazendo missão de reconhecimento. Algumas dos meus amigos dizendo: que diabos aconteceu, cara? Eu ignorei todas e fui correr. A primeira corrida em semanas em que eu não fiquei checando o celular, me perguntando onde ela estava. Eu já me sentia mais leve. Quando eu voltei, a Valerie estava sentada no chão, do lado de fora da porta do meu apartamento, esperando. Modo emboscada. A gente precisa conversar, ela disse, levantando rápido. Cabelo todo bagunçado, rímel de ontem borrado embaixo dos olhos, usando calça de yoga e meu antigo moletom da faculdade de Direito, que ela tinha adotado como dela 2 anos atrás. Não tem nada para conversar. Suas coisas estão lá dentro. Pega e vai embora. Eu não vou pegar porque eu não vou embora. Isso é insano, Matthew. Você não pode simplesmente acabar com tudo assim. O contrato de aluguel está no meu nome. Você nunca se mudou oficialmente, lembra? Você manteve o endereço dos seus pais para correspondência por causa da situação do imposto. A pequena gambiarra fiscal dela. Ela vinha declarando a casa dos pais como residência principal havia 3 anos para evitar impostos municipais de Portland. Economizava talvez $4.000 por ano. Agora isso estava prestes a explodir de um jeito espetacular. Isso é só uma tecnicalidade. Eu sou promotor, Valerie. Tecnicidades são literalmente o meu trabalho. Eu dei um passo na direção da porta. Você não está no contrato. Você não está nas contas de luz e água. Pela lei, você é uma convidada que eu não estou mais convidando. E eu estou pedindo para você ir embora. Você está sendo cruel. Eu estou sendo preciso. Existe diferença. Ela tentou passar por mim para entrar no apartamento. Eu não me mexi. Ela bateu no meu ombro como se tivesse batido numa parede. O Brody disse que você faria isso. Ele disse que você jogaria tudo fora por causa do seu ego. Interessante você estar citando a opinião do Brody sobre mim. Vocês dois devem ter tido conversas bem profundas sobre o nosso relacionamento. Isso não, ela se interrompeu, percebendo que tinha pisado de novo. Valerie, as suas coisas estão encaixotadas lá dentro. 3 caixas. Eu vou deixá-las no corredor. Você pega hoje, ou eu vou deixar na Goodville amanhã de manhã. Você já trocou as fechaduras? A primeira coisa que eu fiz ontem. O melhor dinheiro que eu já gastei. Ela me encarou como se eu tivesse virado alguém que ela não reconhecia, como se o Matthew que ela achava que conhecia nunca seria tão frio, tão metódico, tão definitivamente acabado. Quem é você agora? Alguém que pediu honestidade, recebeu mentiras e agiu de acordo. Pega as suas coisas. Segue com a sua vida. A gente acabou. Eu entrei, levei as 3 caixas dela para o corredor e fechei a porta. Ela bateu nela por 15 minutos seguidos, gritou alguma coisa sobre eu ser um narcisista, um maníaco por controle, emocionalmente indisponível, e então finalmente foi embora. Segunda-feira eu apresentei minha demissão ao gabinete do promotor. Carta profissional, aviso prévio de 2 semanas, dado o cronograma internacional. Mencionei uma oportunidade no setor privado no exterior. Meu supervisor entendeu. As notícias correm rápido nos círculos jurídicos. Na terça-feira, eu já estava recebendo e-mails de parabéns de advogados de defesa contra quem eu tinha disputado no tribunal. As 2 semanas seguintes foram um borrão de atividade, os carregadores empacotaram minhas coisas, a empresa cuidou dos voos, visto de trabalho, arranjos de moradia temporária. Eu vendi meu carro para um colega por um preço justo, fechei contas locais, encaminhei minha correspondência para a casa da minha irmã em San Diego. A Valerie tentou me interceptar no tribunal uma vez. A segurança impediu ela nos detectores de metal quando ela não conseguiu apresentar um motivo válido para estar ali.
Eu só preciso de 5 minutos, ela gritou do outro lado do saguão, fazendo todo mundo virar a cabeça. Maquiagem completa, cabelo arrumado, toda a produção. Ela me viu perto dos elevadores e gritou, você me deve uma conversa, Matthew. Você não pode simplesmente sumir da sua noiva. Ex-noiva, eu respondi, e eu não te devo nada. Eu fiz um gesto de 2 dedos em saudação e peguei as escadas. Ela tentou de novo no apartamento, com reforço. A mãe dela e o irmão dela. Eu vi pela câmera da campainha enquanto eles batiam por 25 minutos. A mãe dela fazendo aquele choro performático, o irmão dela tentou dar uma ombrada na porta em certo momento. Madeira maciça. Ele ricocheteou e segurou o ombro com dor. A mãe dela gritou através da porta sobre como eu estava destruindo a filha dela. E sobre como a Valerie tinha te dado os melhores anos da vida dela. Eventualmente, o gerente do prédio subiu para investigar por causa da reclamação de barulho, e eles foram embora quando ele ameaçou chamar a polícia por invasão. Pequenas vitórias. Eu mandei e-mail para o meu senhorio, visitantes não autorizados assediando o inquilino, documentando para registro, solicitando aviso formal de invasão. Na última sexta-feira em Portland, eu postei uma foto no Instagram, passaporte e cartão de embarque no balcão da minha cozinha, legenda, um novo capítulo começa agora. Os comentários explodiram, na maioria apoio. A Chelsea me mandou o DM dentro de 1 hora, ela está planejando ir ao aeroporto amanhã, só para você saber. Legal. Eu já vou ter passado pelo TSA pre-check antes dela achar estacionamento. Sábado de manhã, 6 horas da manhã, fiz as malas, peguei um Uber para o PDX, despachei as malas no balcão sem problema. Enquanto eu caminhava em direção ao controle de segurança com minha bagagem de mão, a Valerie apareceu do nada, como se tivesse acampado no terminal esperando. Calça de moletom, coque bagunçado, olhos inchados com olheiras escuras embaixo, copo de café tremendo levemente na mão. Matthew, espera. Por favor, só me dá 2 minutos. Como você soube o horário do meu voo? Eu tenho meus meios. Tradução. Ela tinha estado stalkeando as redes sociais dos meus colegas de trabalho em busca de qualquer migalha de informação sobre a minha partida. Provavelmente cruzou o post de check-in de algum colega com a programação de voos. Ela parecia não ter dormido por dias, como se estivesse ensaiando discursos no espelho do banheiro às 3 da manhã. Ótimo. Eu continuei andando em direção à fila da segurança sem diminuir o passo. Ela agarrou meu braço. A gente precisa falar sobre isso. Você não pode simplesmente sair do país sem resolver as coisas entre a gente. Já tinha resolvido tudo, exceto embarcar no avião de fato. As malas já estavam despachadas direto para Singapura, check-in feito, assento confirmado. Eu estava a cerca de 30 minutos de ficar inalcançável. Eu tirei a mão dela do meu braço com firmeza, mas sem agressividade. Não tem nada para resolver, Valerie. Já está resolvido. Isso é insano. Você está jogando fora tudo que a gente construiu. 3 anos, o casamento, o nosso futuro, tudo isso por quê? Por um mal-entendido sobre algum velho amigo. Velho amigo que você namorou. Velho amigo que você escondeu. Velho amigo sobre quem você mentiu todos os fins de semana por 1 mês. Eu cometi um erro. Pessoas cometem erros. Você fez uma escolha. Todo sábado, você escolheu mentir repetidamente. Isso não é um erro. Isso é um padrão. Eu não levantei a voz, não discuti, não dei a cena dramática que ela queria, o confronto que ela poderia repetir depois e editar na própria memória até ela virar a vítima. Você jogou tudo fora na primeira vez em que mentiu sobre onde estava indo no primeiro fim de semana. Você me disse clube de poesia enquanto dirigia até o apartamento dele. Eu só estou levando lixo para fora. Eu continuei andando em direção à segurança no mesmo ritmo constante. Matthew, você não pode fazer isso. Eu passei pelo checkpoint da TSA sem olhar para trás. Ela ficou ali parada, congelada, boca aberta, até um agente da TSA pedir para ela sair da área porque estava bloqueando o fluxo de passageiros atrás dela. Singapura foi diferente. Desde o segundo em que eu aterrissei. O aeroporto de Changi era como entrar num filme de ficção científica, jardins botânicos dentro do terminal, uma cachoeira de 40 metros despencando pelo átrio central, pisos tão limpos que dava para comer em cima. O aeroporto de Portland tinha um carpete que cheirava a arrependimento e sonhos quebrados. Este lugar tinha orquídeas, instalações de arte e escadas rolantes que realmente funcionavam. A empresa tinha um motorista me esperando na área de chegadas com meu nome numa placa. Ele me levou direto para o apartamento em Tanjong Pagar. 28º andar, janelas do chão ao teto com vista para o porto. 2 quartos, cozinha moderna, com aparelhos que eu precisaria aprender a usar. Os móveis eram mínimos, mas de bom gosto. Tudo era novo e limpo. O trabalho começou na segunda-feira. Eu me reuni com o diretor jurídico, percorri a estrutura regional, recebi briefing sobre os casos e assuntos que eu supervisionaria.
A equipe era boa, 12 advogados espalhados pelos escritórios de Singapura, Hong Kong e Sydney. O associado sênior era um cara local com diploma de direito em Cambridge, que dominava tudo com frieza. Ele poderia ter ressentido o americano caindo de paraquedas para acomodar tudo. Em vez disso, ele me entregou um dossiê detalhado de cada assunto pendente e disse: "Bem-vindo. Estamos felizes que finalmente alguém esteja administrando esta divisão direito." O primeiro mês foi um caos controlado, aprender estruturas regulatórias em 12 jurisdições diferentes, construir relacionamentos com escritórios externos, apagar incêndios que vinham queimando havia meses sob a liderança anterior. Eu trabalhei 14 horas por dia e não me importei nem um pouco. Existe algo em recomeçar em um lugar novo, sem bagagem te seguindo, sem história para explicar, sem ninguém que te conheça como aquele cara cuja noiva estava se escondendo com o ex. Só trabalho e possibilidade, e a chance de se provar por mérito. Eu fechei 3 acordos que o meu antecessor tinha deixado travados por meses. Reestruturei o processo de revisão de contratos para reduzir o tempo de retorno em 40%. Comecei uma sessão semanal de estratégia, e a minha equipe realmente apareceu no horário, porque queria estar ali. Na 4ª semana, o diretor jurídico me puxou de lado depois de uma apresentação ao conselho. "Matthew, você realizou mais em um mês do que o último cara realizou em um ano inteiro. Seja lá o que for que te trouxe até aqui, eu fico feliz que tenha acontecido." Eu também, eu disse, e eu quis dizer isso completamente. Enquanto isso, o Jake virou meu correspondente não oficial de Portland. Ele me mantinha atualizado por meio de capturas de tela e mensagens, eu pedindo ou não pedindo atualizações. A Valerie tinha entrado em colapso total no Instagram. Ela postou aquele desabafo longo e confuso sobre como eu a abandonei sem nenhum aviso e escolhi dinheiro e carreira em vez de amor, e me recusei a lutar pelo relacionamento. Disse que eu tinha cancelado nosso casamento por absolutamente nada. O post era surtado, 4 parágrafos de puro vitimismo. Ela alegava que eu era emocionalmente manipulador por ir embora, dizia que tinha dado tudo pelo relacionamento e que eu tinha jogado tudo fora por um salário. Nenhuma menção ao Brody em lugar nenhum. Nenhuma menção às mentiras, nenhuma menção a ter escondido um ex. Só história revisionista, desenhada para transformar ela na vítima. Ela ainda postou fotos antigas nossas, de tempos melhores, com legendas tipo "eu teria te seguido para qualquer lugar" e algumas pessoas não sabem aceitar amor, fazendo pesado papel de parceiro em luto para arrancar curtidas de simpatia. Mais pessoas que conheciam pedaços da história real apareceram nos comentários, "Mas você não estava passando todo o fim de semana com seu ex, não? Amiga, você desperdiçou um promotor por um marombeiro. Ela postou que você ia ficar. Ela perdeu. Eu ouvi que esse negócio do clube de poesia era falso. Espera, não é o Brody o cara que tem namorada em Eugene? Amiga, a cláusula do pré-nupcial era literalmente só pedindo honestidade. HM. Ela apagou o post em 2 horas, mas os prints já tinham se espalhado por todos os grupos de amigos em comum que a gente tinha. A narrativa que ela estava tentando construir desmoronou antes mesmo de ser lançada. Aí eu recebi uma solicitação de mensagem de alguém chamada Nathalie. Levei um segundo para encaixar o nome, a namorada real do Brody, a que morava lá embaixo, em Eugene, e visitava nos fins de semana, a que não sabia o que o namorado estava fazendo quando ela não estava por perto. Oi. Eu namoro o Brody. Vi o post da sua ex sobre você se mudando para a Ásia. Ele está me dizendo que ela só era obcecada por ele e estava inventando coisas para causar drama. Isso não é verdade, né? Eu mandei para ela um resumo. O histórico oculto do relacionamento, a história de cobertura do falso clube de poesia, a linha do tempo de quando a Valerie supostamente estava ocupada com família ou na poesia versus quando a Nathalie estava em Eugene. Só fatos. O que ela faria com aquilo era a decisão dela. Ela respondeu 1 hora depois, obrigada. Eu me sinto uma idiota, mas pelo menos agora eu sei a verdade. Eu vou postar tudo o que ela fez. Ela postou todos os prints no story do Instagram, com hashtags tipo hashtag falha do clube de poesia e hashtag mentirosa exposta, marcou o Brody, marcou a Valerie, marcou amigos em comum. O story foi printado e republicado por círculos sociais de Portland antes que qualquer um deles pudesse reagir ou apagar qualquer coisa. Em 6 horas, o Brody estava me ligando de 4 números diferentes. Eu não atendi nenhum. Os recados de voz foram se acumulando com desespero crescente. Cara, você precisa controlar a sua garota. Ela está destruindo minha vida aqui. Isso é entre mim e a Valerie. Você não tinha direito de envolver a Nathalie. Me liga de volta. Isso é muito errado. Você é um grande filho da mãe, sabia? A Valerie disse que você era frio, mas caramba. Ela também disse que você ia voltar rastejando 1 hora. Acho que isso não vai acontecer, né? Eu respondi uma única vez por texto, não é minha garota. Não é meu problema. Resolva a sua própria bagunça. Você é incrivelmente vingativo, cara.
Eu estou a quase 10.000 quilômetros de distância olhando o horizonte de Singapura. Você é o cara cuja namorada acabou de expor suas sujeiras para 3.000 seguidores. Talvez reflita sobre as suas escolhas. Eu bloqueei cada número que ele tentou. 6 semanas em Singapura, eu já tinha entrado num bom ritmo. O trabalho estava sólido, eu ganhei 2 grandes disputas regulatórias que o diretor anterior tinha deixado apodrecer. A equipe estava indo bem e começando a se encaixar como unidade. Eu comecei a ser incluído em chamadas de estratégia executiva onde as decisões reais eram tomadas. Encontrei uma academia de escalada perto do meu apartamento com uma comunidade decente de expatriados. Fiz alguns amigos que não sabiam nada da minha história em Portland. Aprendi quais barracas de Alquer tinham o melhor arroz com frango e quais praças de alimentação era melhor evitar. Então o concierge do meu prédio ligou para o meu apartamento numa terça-feira aleatória à noite. Senhor Matthew, há uma mulher no saguão perguntando pelo senhor. A americana. Diz que é sua noiva. Ela não tem autorização do prédio para subir aos andares residenciais. Eu realmente ri alto. A ousadia era quase impressionante. Diga a ela que eu não estou disponível e não estarei em nenhum momento durante a visita dela. Contate a segurança do prédio imediatamente se ela se recusar a sair das dependências. 10 minutos depois, meu telefone tocou, número desconhecido de Singapura, código local. Eu voei 18 horas para falar com você. A voz da Valerie veio tensa, mas tentando soar determinada, como se ela tivesse ensaiado aquela abertura no avião. O mínimo que você pode fazer é me dar 10 minutos. Só 10 minutos, Matthew. Depois de tudo. Então você desperdiçou 18 horas, muito dinheiro de passagem e quaisquer dias de férias que você queimou. Vá embora, Valerie. Não tem nada aqui para você. Eu não vou sair de Singapura até a gente conversar. Eu vou dormir nesse saguão, nesse sofá, se eu precisar. Eu vou estar aqui todo dia até você concordar em me ver. O prédio tem segurança 24 horas e uma política rígida contra não moradores ficando à toa nas áreas comuns. Eles vão te tirar daqui. Isso não é uma negociação. Eu desliguei sem esperar a resposta. Eu observei da janela enquanto ela ficou sentada num banco no pátio por 3 horas, checando o celular o tempo todo, olhando para a torre. Em certo momento ela levantou uma placa escrita à mão, só fala comigo, como se fosse uma comédia romântica dando errado. Depois ela trocou a placa, eu larguei meu emprego por isso, como se isso fosse para me fazer sentir culpa. Escolhas dela, consequências dela. Eventualmente, a segurança do prédio se aproximou dela, teve uma conversa que eu não consegui ouvir e a escoltou com firmeza para fora da propriedade. Ela não conseguiu uma reunião. Ela não conseguiu 10 minutos. Ela não conseguiu fechamento. Esse era o ponto. Ela queria controlar o final, queria ser a pessoa que decidia como tudo terminava, moldar a narrativa final, queria que eu desse a ela algo que ela pudesse transformar numa história em que ela saísse razoável e eu saísse cruel. Não ia acontecer. Nunca. Ela mandou mensagens de vários números naquela noite, eu vou esperar por você o tempo que for. Bloqueei todos. Menos de 2 semanas depois, o Jake mandou prints, a Valerie já estava namorando o instrutor de yoga dela. Ele postou sobre como, às vezes, sua alma gêmea esteve no estúdio o tempo todo, e sobre cura através do movimento e autodescoberta. A espera dela por mim durou exatamente 12 dias. Ela seguiu em frente mais rápido do que trocou a bio do Instagram. Algumas pessoas nunca mudam. No 4º mês, o Jake mandou a primeira bomba real, a Valerie foi atingida por uma auditoria fiscal do estado. Estão dizendo que ela deve tipo $28.000 com multa e juros. O pai dela está ameaçando expulsar ela de casa. Acontece que alguém tinha feito uma denúncia formal ao Departamento de Receita do Oregon sobre ela declarar o endereço dos pais como residência principal enquanto claramente morava em tempo integral em outro endereço em Portland. 3 anos de fraude fiscal sistemática. Um esquema clássico que parece esperto até alguém que conhece a situação decide reportar para a agência apropriada. Eu não me senti mal por isso, nem um pouco. Ela vinha fugindo das obrigações fiscais havia anos, enquanto eu pagava cada dólar que devia em dia, a cada trimestre. Ações encontram consequências. Ela postou que eu ficaria e toleraria qualquer coisa que ela jogasse em cima de mim. Ela perdeu tudo em vez disso. O resto do colapso veio em ondas nos meses seguintes. O instrutor de yoga com quem ela estava durou 7 semanas antes de ela pegar ele mandando mensagem para ex. Ela foi enganada exatamente do mesmo jeito que ela me enganou. Justiça poética. O Brody foi reestruturado para fora do emprego dele na academia em Portland cerca de 4 meses depois de tudo explodir. Acontece que ele já tinha uma ficha no RH por múltiplas reclamações no trabalho, e os prints do clube de poesia circulando entre colegas foram só o tijolo final num muro que já estava desmoronando. A última coisa que eu ouvi foi que ele virou assistente de gerente numa 24 Hour Fitness em Beaverton, provavelmente ganhando metade do que ganhava antes.
Ainda solteiro, ainda dando em cima de mulheres na academia, ainda se perguntando por que nada dá certo pra ele, ainda dizendo pra qualquer um que queira ouvir que toda essa coisa do clube de poesia foi exagerada demais. Ninguém acredita mais nele. As provas são permanentes. Minha namorada me deixou sangrando na UTI para ir em uma viagem só com as amigas, então eu mostrei a ela o que realmente significa não reembolsável. Certo, Reddit, apertem os cintos, porque essa história ainda faz minha pressão subir só de pensar nela. Finalmente estou pronto para contar tudo, e confiem em mim, o final vale a pena. Eu sou Johnny, tenho 32 anos e sou gerente de projetos em uma das maiores empresas de construção comercial de Chicago. Faço isso há 11 anos. Comecei como peão carregando vergalhões aos 21 anos e fui subindo passo a passo, conquistando todas as certificações e licenças que você puder imaginar. Eu ganho bem, muito bem. Estamos falando de 147 mil dólares de salário base, mais bônus que me levam a passar dos 180 mil dólares em um ano sólido. Digo isso não para me gabar, mas porque isso importa mais adiante, quando você vê como essa mulher me tratou como se eu fosse descartável. Eu estava com a Mia havia 2 anos. Conheci ela na festa de aniversário de um amigo e achei que fosse a mulher mais bonita que eu já tinha visto. 1,68 m de altura, cabelo longo e escuro, olhos verdes que pareciam mudar de cor dependendo da luz. Ela tinha uma risada que fazia você querer continuar fazendo piadas só para ouvi-la de novo. Ela trabalhava como recepcionista em um consultório odontológico e ganhava cerca de 38 mil dólares por ano, o que era totalmente ok. Eu nunca liguei para dinheiro em relacionamentos. O que importava para mim era lealdade, respeito e estar presente quando realmente importa. Os primeiros 6 meses foram ótimos, realmente ótimos. Ela era atenciosa, carinhosa, sempre me mandando mensagens doces durante o dia. Eu achei que tinha acertado na loteria. As bandeiras vermelhas começaram por volta do 8º mês, logo depois que ela se mudou. Ela reclamava dos meus horários de trabalho, mesmo sendo esses horários que pagavam tudo. Ficava irritada quando eu estava cansado demais para fazer planos depois de um turno de 12 horas. Começou a fazer comentários sobre como os namorados das amigas dela eram mais presentes. Depois a parte financeira começou a aparecer. Primeiro foi o carro dela. Ela dirigia um Corolla 2011 todo surrado, o que até fazia sentido, mas em vez de pegar algo prático, ela se apaixonou por um Mazda CX-5 novinho, totalmente equipado, 34 mil dólares já com tudo incluído. Ela não conseguia financiamento sozinha, então eu assinei como corresponsável. Depois ela não conseguia pagar as parcelas, então eu comecei a cobrir isso também. 489 dólares por mês, só até eu me reerguer, ela dizia. Ela nunca se reergueu. Alerta de Soiler, a Mia falhou nos 3 testes, lealdade, respeito e estar presente, 0 de 3. Nós fomos morar juntos depois de 8 meses. Meu apartamento, meu contrato, meu nome em tudo. Ela não passou na análise de crédito, algo sobre cobranças antigas de um cartão da Victoria's Secret que ela tinha esquecido. Eu pagava os 2.400 dólares de aluguel por mês. Eu pagava a parcela de 489 dólares do Mazda CX-5 que ela dizia precisar. Eu pagava o seguro, as compras do mercado, os móveis, a bolsa de viagem da Louis Vuitton de 1.200 dólares que ela quis de Natal. Eu estava construindo uma vida. Ela estava construindo um estilo de vida. Mas eu não via isso na época. O amor deixa você burro. Meu amigo Mark tentou me avisar. O Mark é meu encarregado, trabalha comigo há 5 anos. O cara parece um urso pardo que aprendeu a operar máquinas pesadas. 1,93 m de altura, 118 quilos. No canteiro de obras ele fala quase só em grunhidos e sinais com a mão, mas fora do trabalho ele é o amigo mais leal que eu já tive. A esposa dele, Sarah, me trata como família. O Mark nunca gostou da Mia. Ele observava ela rolando o celular enquanto eu fazia o jantar, via ela empilhando sacolas de compras perto da porta enquanto reclamava de como estava estressada, e só balançava a cabeça. Essa garota tem gosto de champanhe com contribuição de água da torneira, ele disse uma vez depois que ela reclamou do restaurante que eu escolhi para o aniversário dela. Eu falei que ele estava sendo duro demais. Ele disse que eu estava sendo cego. Acontece que o Mark tem visão de 2020. 14 de março, uma terça-feira. Faltavam 3 semanas para concluirmos um prédio de 12 andares de uso misto no centro, um projeto de 47 milhões de dólares. Meu bebê. Eu estava gerenciando aquilo havia 18 meses e estávamos adiantado no cronograma e abaixo do orçamento. O cliente me adorava. Meu chefe já falava em promoção. Eu estava no 8º andar fazendo uma vistoria com um engenheiro estrutural quando aconteceu. Um cabo de içamento do guindaste acima de nós se rompeu. 4 toneladas de viga de aço balançaram soltas como um pêndulo. Eu ouvi o cabo cantar antes de ver a viga. Empurrei o engenheiro para fora do caminho e recebi o impacto sozinho. A viga me prensou contra um pilar de concreto.
Eu ouvi minhas costelas estalarem antes mesmo de sentir a dor. Minha perna esquerda torceu em um ângulo que pernas não deveriam torcer. Lembro de olhar para baixo e ver o osso. Depois apaguei. Acordei na UTI do Northwestern Memorial, tubos por toda parte, dreno no peito, 4 acessos, um gesso na perna que ia dos dedos do pé até o quadril. O médico disse que eu tinha muita sorte de estar vivo. 4 costelas quebradas, a tíbia estilhaçada, hemorragia interna e meu baço estava tão danificado que eles ainda não sabiam se teriam que removê-lo. Sorte, né? A Mia apareceu cerca de 4 horas depois de eu sair da cirurgia. Ela estava usando um vestido floral de verão, cores vivas, estampas alegres, o tipo de roupa que você usa para um brunch, não para ver seu namorado respirando com a ajuda de uma máquina. Ela sentou na cadeira de plástico ao lado da minha cama e ficou mexendo no celular por 20 minutos antes sequer de olhar para mim. Quando finalmente falou, a voz dela tinha aquele tom impaciente de quem tem algo melhor para fazer. Se você vai ficar aí só deitado dormindo, Johnny, eu poderia estar sendo útil em outro lugar. Eu tentei me sentar. As costelas quebradas do lado esquerdo gritaram tão alto que minha visão ficou branca. Eu caí de volta na cama ofegando, agarrado à grade de metal até os nós dos dedos ficarem pálidos. Útil, consegui rouquejar. Minha garganta parecia que eu tinha engolido vidro quebrado por causa do tubo de intubação que eles tinham tirado uma hora antes. Eu estou na UTI, Mia. Eu tenho um tubo no peito. Eles nem decidiram ainda se vão manter meu baço, e isso é horrível, amor, é mesmo. Ela disse, se levantando e alisando o vestido, mas a Olivia está desmoronando. Você sabe como ela fica quando está sozinha. Ela está chorando há 3 dias desde que o Todd a deixou. Ela precisa dessa viagem. Nós precisamos dessa viagem. Uma viagem, eu repeti, a morfina fazia minha cabeça girar, mas a raiva cortava a névoa como uma faca quente. Você vai para Cabo hoje. Não é só uma viagem, Johnny, é um retiro de saúde mental, e nós pagamos $3.000 cada pelos ingressos. Não é reembolsável. Você sabe quanto dinheiro é isso? Eu ganho isso em uma semana, respondi, embora não tivesse o impacto que eu queria porque fiquei sem ar no meio da frase. Eu pago o aluguel. Eu pago a parcela do seu carro. E você está preocupada com 3.000 enquanto eu estou aqui deitado ligado a um dreno no peito. Ela revirou os olhos, literalmente revirou, como se eu fosse o irracional da situação. Não transforme isso em dinheiro, isso é tão baixo. Isso é sobre lealdade. A Olivia esteve comigo em tudo. Eu não posso simplesmente abandoná-la porque você sofreu um acidente. Um acidente? Uma viga de aço se soltou e me prensou contra uma parede de concreto. Mia, eu não tropecei numa calçada. Eu sei, ela disse, jogando as mãos para o alto. Exasperada, e eu estou aqui há 4 horas. Eu trouxe seu carregador. Falei com o médico, ele disse que você está estável. Estável significa que você está bem. Você só vai ficar aí deitado se recuperando. Eu não posso curar seus ossos ficando olhando para você. Ela checou o celular, uma mensagem apareceu, provavelmente a Olivia esperando no Uber lá embaixo. Olha, ela disse, a voz suavizando naquele tom falso de atendimento ao cliente que ela usava quando queria alguma coisa. Eu volto em 5 dias. Só isso, menos de uma semana. Quando eu voltar você provavelmente já vai ter recebido alta e a gente pode assistir filmes em casa. Sua mãe mora apenas 1 hora daqui se você realmente precisar de alguma coisa. Ela me odeia, eu disse sem rodeios. Ela não te odeia, ela só acha você intenso. Ela juntou a bolsa, a Louis Vuitton, meu dinheiro. Olha, eu tenho que ir. O voo é em 3 horas e a segurança do aeroporto é um pesadelo. Ela se inclinou e beijou minha testa. Os lábios dela estavam secos, frios, mecânicos. Não seja dramático, Johnny. Você é um cara grande, é forte. Você vai ficar bem. Ela pegou a bolsa e saiu. Não olhou para trás. Não hesitou. A porta chiou ao se fechar e o silêncio que veio depois era mais pesado do que as 4 toneladas de aço que tinham me esmagado. Eu fiquei ali deitado, com 32 anos, um gerente de projetos que construiu estruturas destinadas a durar 100 anos, um homem que se orgulhava de resolver problemas e lidar com pressão, e percebi que tinha acabado de ser descartado, trocado por uma margarita e um bronzeado. Foi naquele momento que a dor mudou. Não eram só as costelas. Não era apenas a tíbia estilhaçada ou os órgãos machucados. Era a percepção de que eu era uma opção, um plano B, uma rede de segurança que ela podia ignorar até precisar, e ela estava prestes a descobrir o que acontece quando você trata um homem bom como um plano de reserva. Hospitais à noite são um tipo especial de purgatório. Os bips nunca param, máquinas monitorando seu coração, seu oxigênio, tudo. As luzes do corredor permanecem acesas, vazando por baixo da porta em uma linha fina e amarela. As enfermeiras trocam de turno a cada 8 horas e você tem que explicar sua dor tudo de novo para um rosto novo com uma prancheta nova. De 1 a 10, elas perguntam,
E você pensa, qual dor? As costelas que parecem como se alguém estivesse em pé sobre o meu peito, a perna que pulsa a cada batida do coração, ou a constatação de que estou aqui sozinho porque minha namorada escolheu férias. Eu não conseguia mover a perna esquerda. O gesso ia dos dedos do pé até o quadril e parecia pesar 1000 libras. Meu peito parecia envolto em arame farpado. Cada respiração, cada tosse era uma agonia. Cada mudança de posição mandava relâmpagos pela minha caixa torácica. Eu ficava checando o celular, o polegar pairando sobre a conversa com a Mia. Tenha um bom voo, digitado, apagado. Estou com muita dor, digitado, apagado. Por que você me deixou, digitado, fiquei olhando por um longo tempo, apaguei. Eu não ia implorar. Ainda me restava um pouco de dignidade. Ela fez a escolha dela, eu tinha que aceitar, mesmo que parecesse engolir vidro, mesmo que doesse mais do que os ossos quebrados. Por volta da meia-noite eu abri o Instagram. Eu sabia que não devia, sabia que nada de bom viria disso, mas hospitais à noite fazem você fazer coisas idiotas. A solidão se aproxima e você começa a procurar alguma prova de que alguém, em algum lugar, se importa com a sua existência. Lá estava, um story postado pela Olivia, um bumerangue de 2 bebidas coloridas se chocando contra um fundo de pôr do sol. O oceano atrás delas era de um azul impossível. O pôr do sol era rosa, dourado e perfeito. A legenda dizia, era de cura começa agora, Viagem das Garotas 2024, Cabo. A mão da Mia estava no enquadramento. Eu reconheci o anel no dedo dela, a faixa de turquesa que eu comprei para ela em Santa Fé no ano passado, durante aquela viagem de carro que fizemos. No nosso aniversário de namoro, $340 de um artesão local que me disse que a pedra representava lealdade e proteção. Ele disse que traria boa sorte para o nosso relacionamento. Irônico. Eu joguei o celular na mesinha ao lado da cama. Ele deslizou e caiu no chão com um estalo. Eu não conseguia alcançá-lo. Eu nem conseguia me sentar sem minhas costelas gritarem. Fiquei olhando para ele no chão por 20 minutos, a tela acendendo de vez em quando com notificações que eu não conseguia ver, sentindo uma lágrima escorrer pela minha bochecha, não de tristeza, mas de pura frustração concentrada. Eu era um homem que construía arranha-céus, que gerenciava orçamentos de milhões de dólares e equipes de 100 pessoas, que resolvia problemas para viver, e eu não conseguia nem pegar meu próprio telefone. Uma enfermeira entrou por volta das 2 da manhã. O crachá dela dizia Brenda. Ela parecia fazer aquele trabalho desde antes de eu nascer, sem rodeios, mãos fortes, olhos que já tinham visto de tudo. Você está acordado, ela afirmou, checando os monitores. A frequência cardíaca está alta. Está doendo um pouco? Eu menti. Estava em 8 de 10. Ela ajustou algo na bomba do soro e então notou o telefone no chão. Caminhou até lá, pegou e colocou na mesinha ao meu alcance. A namorada não voltou? Ela perguntou. Não. Ela tinha um compromisso anterior. Brenda fungou. Deve ser um compromisso e tanto. O presidente vindo à cidade? Cabo, viagem de garotas. A Brenda congelou. Ela olhou para mim, depois para o prontuário, depois de volta para mim. A expressão suavizou só um pouco. Bem, ela disse lentamente, isso é uma escolha. É, uma escolha. Você tem mais alguém, família? Meus pais já morreram, meu irmão mora em Londres, não somos próximos. Amigos, eu pensei. Eu tinha colegas de trabalho, caras com quem almoçava, mas para quem você liga às 2 da manhã quando não consegue nem limpar o próprio rosto? Eu disse por fim, eu tenho um amigo. Eu liguei para o Mark às 7 da manhã em ponto. Ele atendeu no segundo toque. Johnny? A voz dele estava rouca, eu tinha acordado ele. O chefe disse que você foi esmagado. Você está vivo? Por pouco. Escuta, cara, eu preciso de um favor. Fala. Eu preciso de algumas coisas no meu apartamento, carregador, laptop, talvez umas cuecas que não sejam feitas de papel. Houve uma pausa. Onde está a Mia? Eu não respondi. Johnny, onde está a Mia? Cabo. Silêncio. Cabo? Tipo México, Cabo? Eu já tô indo aí. O Mark apareceu 2 horas depois. Ele não trouxe flores, trouxe um saco de papel engordurado do meu lugar de hambúrguer favorito, que eu não podia comer por causa da cirurgia, mas o gesto contou. Ele também trouxe uma bolsa esportiva cheia das minhas roupas e meu laptop. Ele sentou naquela cadeira de plástico desconfortável e ficou me encarando por um longo momento. Ela te deixou, ele disse. Não era uma pergunta. Ela disse que os bilhetes eram não reembolsáveis. O Mark soltou uma risada que soou como um latido. Meu caminhão é não reembolsável, Johnny. Se eu bater ele, eu não deixo ele na vala e vou pra Disney World. Aquela mulher é um abutre. Ela é egoísta. Ela acha que eu sou durão, acha que eu aguento. Você é durão, mas você não é o Wolverine.
Você foi esmagado por 4 toneladas de aço. Você precisa de ajuda. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. Você quer que eu troque as fechaduras? Ainda não. Você é mole, Johnny. Você constrói pontes que aguentam furacões, mas deixa essa garota pisar em você porque ela é bonita e ri das suas piadas. Eu estou resolvendo isso. Claro que está. Por isso você está aí deitado sozinho enquanto ela está lá fora festejando numa praia. O Mark me visitou todos os dias depois disso. Ele não ficava muito tempo, tinha turnos para tocar, mas ele aparecia, me trazia atualizações da obra, fazia piada das enfermeiras, me fazia sentir humano de novo. A esposa dele, Sarah, até veio uma vez, trouxe sopa caseira e uma bronca firme sobre não deixar aquela garota voltar para minha vida. Eu estava começando a ver que eu tinha pessoas melhores ao meu redor do que eu imaginava, eu só tinha ficado focado demais na pessoa errada para perceber. A Mia mandava mensagem uma vez por dia, mensagens curtas e leves que pareciam pensamentos jogados ao acaso. Pensando em você, espero que a comida não seja muito nojenta. A Olivia mandou o oi. Vamos fazer snorkel. O sinal aqui é ruim, talvez eu não responda por um tempo. Te amo. Eu parei de responder depois do segundo dia. O Dr. Evans entrou no quarto dia com a prancheta e aquela expressão cuidadosamente neutra que médicos aprendem na faculdade. Boas e mais notícias, Johnny. Me dê as duas. As costelas estão se alinhando bem, não precisa de cirurgia no baço, o sangramento parou sozinho, mas a perna. Ele colocou os raios-x no monitor. O inchaço diminuiu, mas a fratura é complexa. Você está olhando para 8 semanas de gesso e depois mais 4 com bota, no mínimo. Você não vai poder dirigir. Você não pode encarar escadas. Meu apartamento é no 3º andar. Então você não pode ir para casa, não a menos que tenha alguém forte o suficiente para basicamente te carregar até lá em cima e alguém para ficar com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, na primeira semana, para te ajudar a se locomover. Eu pensei na Mia. Mesmo que ela estivesse aqui, ela pesava 120 libras molhada e ainda reclamava se tivesse que carregar 2 sacolas de mercado do carro. Eu vou dar um jeito, eu disse. Naquela noite eu mandei mensagem para o Mark. O médico disse que eu não posso subir escadas. Preciso de um lugar para ficar por 1 semana ou 2 quando eu sair. A resposta veio na hora. O quarto de hóspedes é seu. A Sarah já está fazendo uma caçarola. Ela está animada para falar mal da Mia na sua cara. Eu sorri. Foi a primeira vez que eu sorri em 4 dias. A Mia voltou numa terça-feira, exatamente 1 semana depois do acidente. Eu ainda estava no hospital, com alta marcada para a manhã seguinte. Eu estava sentado comendo aqueles ovos borrachudos que serviam no almoço quando ela entrou esvoaçando pela porta. Ela estava ótima, bronzeada, radiante, o cabelo mais claro por causa do sol. Ela trouxe o cheiro de loção de cocô e perfume duty free para dentro do quarto estéril. Amor! Ela largou as bolsas e correu tentando me abraçar. Eu levantei a mão. Cuidado, costelas. Ela parou, fez bico e se contentou em dar tapinhas no meu braço bom. Meu Deus, eu senti tanta sua falta. Foi horrível ficar longe enquanto você estava assim. Pareceu terrível no Instagram, eu disse sem emoção. Aquele catamarã parecia exaustivo. Ela enrijeceu. Eu estava tentando tirar o melhor de uma situação ruim. A Olivia precisava se animar. A Olivia está bem? Ela sobreviveu ao trauma de ficar solteira por 1 semana? Você não precisa ser sarcástico. Foi difícil para mim também. Eu estava preocupada demais. Estava? Por que você não ligou? Você não. Você mandou 3 mensagens em 6 dias. O sinal estava ruim. Você postou 14 stories, Mia. O sinal parecia ótimo para subir vídeo em 4K fazendo parasailing. Ela deu um passo para trás cruzando os braços, as marcas de sol nos ombros destacando contra a blusa branca. Ok, então você vai ficar assim. Eu entendo, você está irritado, ficou preso aqui, mas eu estou aqui agora. Estou pronta para cuidar de você. Eu vou ter alta amanhã, eu disse. Ótimo. Eu dirijo a gente para casa. Eu comprei umas velas aromáticas para tirar o cheiro de hospital das suas roupas. Eu não vou para casa. Ela parou. O quê? Eu não posso subir escadas. Ordem médica. E como você é a única pessoa no apartamento e você não consegue levantar uma mala, muito menos um homem adulto, eu não posso ficar lá. Então para onde você vai? Para a casa do Mark. Ele tem um quarto de hóspedes no térreo. Mark? Seu amigo encarregado da obra? Você vai ficar com ele em vez de comigo? Ele ofereceu. Você estava no México. Mas eu voltei agora, a gente. Pode dar um jeito. A gente pode pegar um hotel. Quem vai pagar o hotel, Mia? Ela piscou. Bem, quer dizer,
A gente tem economias. Não, eu tenho economias. Você tem um bronzeado. O rosto dela ficou vermelho. Por que você está sendo tão maldoso? Eu vim direto do aeroporto. Eu nem fui para casa tomar banho. Você quer uma medalha? Eu me mexi, a dor na perna explodindo, mas eu aguentei. Eu precisava dizer isso enquanto eu ainda tinha coragem. Você me deixou, Mia. Eu estava sangrando por dentro. Eles não sabiam se eu ia ficar com meu baço. E você foi embora para festejar com a Olivia porque não queria perder 3.000. Você fez as contas, olhou para mim deitado nessa cama, olhou pro dinheiro e escolheu o dinheiro. Isso não é justo, era uma coisa de saúde mental. Para de dizer isso, eu explodi. Minha voz falhou, assustando nós dois. Não era saúde mental, era egoísmo. Você me mostrou exatamente onde eu fico na sua lista de prioridades. Eu fico abaixo da Olivia, abaixo de férias, abaixo do seu feed do Instagram, com certeza, abaixo de 3.000 dólares. Eu te amo, ela disse, as lágrimas surgindo instantaneamente. Ela era boa nisso, lágrimas instantâneas. Eu já tinha visto ela usar isso uma vez para escapar de uma multa de estacionamento. Eu cometi um erro. Tá, eu sinto muito. Mas não me puna por isso. Eu não estou te punindo, eu disse baixinho. Eu estou te demitindo. O quarto ficou em silêncio absoluto, só o bip constante do monitor cardíaco. Bip, bip, bip. O quê? Ela sussurrou. Eu terminei, Mia. A gente acabou. Você tá terminando comigo agora, enquanto você tá tomando analgésicos. Eu estou mais lúcido do que nunca. Quando eu sair daqui amanhã, o Mark vai me buscar. Eu quero você fora do apartamento até o fim de semana. Você não pode fazer isso, eu moro lá. Meu nome está no contrato. Eu pago o aluguel. Você é uma hóspede. Foi isso que você disse pro proprietário para ele não fazer análise de crédito em você, lembra? Ela ficou me encarando, a boca aberta. A encenação de vítima começou a cair, substituída por outra coisa, pânico de verdade, não aquele pânico do tipo estou preocupada com meu namorado, mas o pânico do tipo onde eu vou morar. Johnny, por favor. Você está exagerando. Isso é o trauma falando. Vamos conversar sobre isso quando você estiver em casa e melhor. Não. Eu já terminei de conversar. Vai para casa da Olivia. Ela te deve, não deve? Você apoiou ela no término. Agora deixa ela te apoiar. Ela mora num estúdio, não tem espaço. Parece um problema dela ou um problema seu, definitivamente não é mais um problema meu. Você está sendo sem coração. Eu estou sendo um homem que finalmente acordou. Eu olhei pro teto, o mesmo teto que eu fiquei encarando quando ela saiu 7 dias atrás. Sai, Mia. Ela ficou ali por um bom tempo, talvez 1 minuto, talvez 2, passando por emoções, raiva, tristeza, incredulidade, negociação. Ela esperou eu ceder, pedir desculpa, dizer que eu não falava sério. Eu só continuei olhando pro teto. Por fim ela pegou as bolsas. Você vai se arrepender disso, ela disse da porta. Você vai perceber que jogou fora 2 anos por um erro. Eu percebi que desperdicei 2 anos com um erro. Adeus, Mia. Ela saiu furiosa e a porta chiou ao fechar atrás dela e, pela primeira vez desde o acidente, eu respirei fundo sem doer. As 6 semanas seguintes foram brutais, mas honestas. Eu fiquei na casa do Mark. A casa deles era um rancho modesto de 3 quartos nos subúrbios, nada chique, mas era um lar. Mark e Sarah estavam casados havia 12 anos, sem filhos, só 2 cachorros chamados Chunk Brutus, que imediatamente me adotaram como o novo humano favorito deles. O quarto de hóspedes no primeiro andar tinha seu próprio banheiro e uma janela que dava para o quintal. A Sarah colocou lençóis limpos na cama, pendurou um aromatizador pequeno, até colocou uma TV na cômoda para eu assistir alguma coisa além do teto. A primeira semana foi difícil. Eu precisava de ajuda para tudo, sair da cama, ir ao banheiro, me vestir. O Mark tirou folga do trabalho, usou os dias de férias dele sem eu pedir. A Sarah administrava a casa como uma general comandando uma operação militar. Horários das refeições, horários dos remédios, exercícios de fisioterapia. Ela até imprimiu uma tabela e colou na geladeira. Você é pior do que um paciente, eu disse uma vez. Você é uma carcereira. Carcereiros dão resultado, ela respondeu. Você quer andar de novo ou não? Mark e eu passávamos as noites vendo esportes e jogando cartas, pôquer, quase sempre valendo centavos. Ele fazia piadas sobre minha tentativa patética de usar muletas, sobre como a camisola do hospital ficava melhor do que meu guarda-roupa normal, sobre como eu finalmente tinha criado coluna, mesmo que minha coluna de verdade ainda estivesse sendo mantida por orações e ibuprofeno. Eu perdi cerca de 14 dólares para ele ao longo daquelas 6 semanas. O pior investimento da minha vida, mas também o melhor.
A empresa também foi incrível. O seguro de invalidez total entrou em vigor imediatamente, $4.800 por mês enquanto eu me recuperava, e ainda mantiveram minha posição e me promoveram no papel, então eu voltaria com um cargo melhor e um aumento de 15%. Meu chefe ligava uma vez por semana para saber como eu estava, dizia que o canteiro não era o mesmo sem mim. Os caras da equipe fizeram uma vaquinha, me deram um cartão assinado por todo mundo com $600 em dinheiro dentro. Eu tentei recusar. O Mark disse, pega o dinheiro, idiota. Você salvou a vida do rei. Aquele engenheiro estaria morto se você não tivesse empurrado ele para fora do caminho. Eu não tinha pensado desse jeito, mas peguei o dinheiro. Quase morrer no trabalho tem suas vantagens, o Mark comentou, seco. A Mia tentou entrar em contato comigo. As mensagens viraram redações, cheias de desculpas e justificativas, e pedidos que iam do razoável ao ridículo. Eu sinto sua falta. Estou dormindo no sofá da Olivia e minhas costas doem. A gente pode só tomar um café? Eu prometo que vou te devolver o dinheiro da viagem. Você está sendo irracional, todo mundo acha isso. Eu falei com seu colega de trabalho Dave, ele disse que você está diferente agora, frio. Eu bloqueei o número dela no terceiro dia na casa do Mark. Bloqueei ela no Instagram, no Facebook, bloqueei a Olivia também, só para garantir. Corte limpo, sem pontas soltas, sem oportunidades para ela se enfiar de volta com olhos tristes e promessas vazias. Mas ela não tinha terminado de tentar. Com cerca de 2 semanas, eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é a irmã da Mia, ela está sofrendo muito, você devia falar com ela. Eu bloqueei esse número também. Depois começaram a chegar e-mails, textos longos e confusos sobre como eu estava punindo ela por um erro, sobre como 2 anos deveriam significar alguma coisa, sobre como ela tinha desistido de tanta coisa para ficar comigo. Eu encaminhei tudo para uma pasta chamada Evidência, caso eu precisasse algum dia para uma ordem de restrição. Eu não respondi nenhum. Cerca de 1 mês depois do acidente, eu voltei ao apartamento. O Mark dirigiu. Ele levou outros 2 caras da equipe, grandões chamados Pat e Darnell, que me deviam favores. Eu ainda estava de muletas, não conseguia carregar nada, mas eu queria estar lá, queria ver com meus próprios olhos. O lugar estava um desastre. A Mia tinha se mudado, tecnicamente, mas não tinha limpado nada. Havia manchas no carpete que não estavam lá antes. Lixo transbordando da lixeira. A geladeira tinha comida velha apodrecendo dentro. Ela tinha levado a TV que eu paguei $1.400. Levou a cafeteira, levou os lençóis bons, deixou as coisas baratas. Elegante, disse o Mark, olhando para o espaço vazio na parede onde a de 65 polegadas ficava. Deixa ela ficar com isso, eu disse, me apoiando nas muletas. Considera como um pacote de demissão. Eu encontrei um bilhete no balcão da cozinha, a caligrafia dela em cursivo dramático. Espero que você esteja feliz. Você estragou tudo porque não aguentava eu ter uma vida. Você vai morrer sozinho, Johnny. Eu amassei o bilhete, rasguei no meio só para garantir e joguei no lixo junto com o resto da sujeira que ela tinha deixado. Nós carregamos minhas coisas, as importantes, minhas ferramentas, minhas roupas, os álbuns de fotos dos meus pais, o relógio do meu avô. Tudo o que realmente importava coube na caçamba da caminhonete do Mark. Eu liguei para o proprietário naquela tarde e disse que não ia renovar o contrato. Ele perguntou se eu queria tentar recuperar o depósito de segurança apesar dos danos. Que danos? Eu perguntei. Ele fez uma pausa. Tem algumas manchas no carpete e a porta do banheiro tem um buraco, parece que alguém deu um soco nela. Eu ri, a primeira risada genuína em semanas. Fica com o depósito. Eu não quero lidar com ela. Homem inteligente, ele disse. Eu comprei uma casa 2 meses depois, um lugar pequeno fora da cidade, estilo rancho, sem escadas. Esse era o requisito principal. Eu nunca mais queria estar numa situação em que escadas determinassem onde eu podia dormir. A casa tinha um quintal grande, árvores já crescidas, uma garagem para 2 carros e uma varanda virada para o oeste, para eu poder assistir ao pôr do sol. 3 quartos, 2 banheiros, só eu. Usei $60 mil das minhas economias como entrada, 20% de entrada numa casa de $300 mil. A hipoteca era administrável, $1.847 por mês, bem menos do que eu pagava de aluguel naquele apartamento na cidade. Eu finalmente entendi o que as pessoas queriam dizer quando falavam que ter casa própria constrói riqueza. Todo mês, parte daquele pagamento ia para o meu próprio bolso em vez de ir para um proprietário. Eu coloquei tudo no meu nome, a casa, as contas, minhas contas bancárias. Aprendi a lição. Nunca mais alguém teria acesso a algo que eu construí sem merecer. Minha perna se curou devagar, mas de forma constante. 8 semanas no gesso e depois mais 4 na bota, exatamente como o Dr. Evans previu. Fisioterapia 3 vezes por semana numa clínica perto da casa do Mark.
Uma mulher chamada Jack me forçava mais do que qualquer sargento instrutor. Dor é fraqueza saindo do corpo, ela dizia enquanto eu fazia caretas durante elevações de perna. E seus glúteos são fracos, vamos consertar isso também. No quarto mês eu estava andando sem muletas, só com uma leve mancada que a terapeuta disse que desapareceria com o tempo e exercícios consistentes. Eu voltei para a academia. Nada louco, pesos leves, bicicleta ergométrica, natação quando minha perna aguentava. Eu nunca tinha estado em grande forma antes, sempre ocupado demais com trabalho para priorizar isso, mas agora eu tinha algo para provar para mim mesmo, principalmente. Eu voltei ao trabalho com restrição primeiro, trabalho de mesa, papelada, revisando plantas e cronogramas, depois voltei totalmente para os canteiros, andando pelos andares, conferindo progresso. A promoção se concretizou 3 semanas depois que eu voltei, gerente de projetos sênior, $165 mil de base, mais bônus que poderiam me levar a passar dos $200 mil num bom ano. Agora eu supervisionaria vários projetos, não apenas um canteiro específico. Mais responsabilidade, mais dinheiro, mais respeito. Os caras da equipe fizeram uma festinha quando eu voltei. Alguém fez um bolo que dizia, ele tá vivo, por pouco. Outro cara imprimiu uma foto de uma viga de aço com um X vermelho em cima e colou acima da minha mesa. Zona à prova de vigas, dizia. O Mark fez um discurso que era basicamente uma sequência de insultos sobre minha comida e meu gosto por mulheres. Todo mundo riu. Eu ri. Foi perfeito. Eu ouvi coisas pelo boca a boca, indústria pequena, conhecidos em comum, esse tipo de coisa. Parte vinha dos caras do trabalho que conheciam gente que conhecia gente. Parte vinha das redes sociais, porque mesmo eu tendo bloqueado ela, amigos em comum de vez em quando me mandavam prints com mensagens tipo, você tá vendo isso? Ou, kkk karma. A Mia e a Olivia tiveram uma briga enorme depois de morarem juntas por 2 semanas. A energia do retiro de saúde mental não se traduzia em ser uma boa colega de casa. A Mia deixava a louça na pia. A Mia usava o shampoo caro da Olivia. A Mia esperava que a Olivia alimentasse ela enquanto ela se reerguia. A Olivia, ao que parece, não era tão solidária quando tinha que realmente dividir o espaço e as coisas dela. Teve gritaria, teve uma lâmpada quebrada, alguém chamou a segurança do prédio. A Mia foi expulsa com aviso de 24 horas. Ela postou um story inteiro no Instagram sobre amigas falsas e pessoas que te abandonam quando você mais precisa. A ironia passou longe dela, obviamente. Depois ela foi para a casa da irmã. A irmã dela, Amanda, morava numa casa geminada com o marido, Greg, e os 2 filhos. Eles deixaram a Mia ficar no porão por 1 mês, mas o Greg, que eu só tinha encontrado 2 vezes e parecia um cara razoável, aparentemente bateu o pé depois que pegou a Mia saqueando a despensa às 2 da manhã e descobriu que ela não estava procurando emprego. Ela ficava vendo Netflix 14 horas por dia. Um dos caras da equipe me contou, ele conhecia o Greg de uma liga de softball. Ela não levantava um dedo, nem sequer ficava com as crianças por 1 hora para Amanda poder fazer compras. O Greg disse para Amanda que era ela ou ele. A Amanda escolheu o marido. Mulher inteligente. A última coisa que eu ouvi foi que a Mia estava ficando com algum cara novo que ela conheceu num aplicativo de namoro, um sujeito chamado Jason, que trabalhava com vendas e tinha um barco. Boa sorte para ele vai precisar. O carro dela foi retomado pelo banco cerca de 3 meses depois que a gente terminou. O Mazda, o totalmente equipado que ela dizia que precisava ter. Acontece que quando eu parei de pagar a parcela do carro dela, ela simplesmente não pagou. Nem tentou negociar um plano de pagamento. Nem tentou vender. Só ignorou as contas, as ligações, as cartas, até que eles vieram e rebocaram o carro da entrada do novo namorado dela, no meio do dia. O Jason aparentemente não sabia que ela estava quebrada. Deve ter sido uma conversa interessante. Eu não senti nada quando soube disso, nem satisfação, nem pena, só nada, como ouvir sobre o problema de carro de um desconhecido. Foi assim que eu soube que eu tinha superado de verdade. Mas tem um detalhe que eu nunca contei pra ninguém, nem pro Mark. Aconteceu no dia em que a Mia voltou de cabo. No dia em que eu terminei com ela, depois que ela saiu furiosa, a Brenda entrou para checar meus sinais vitais. Ela tinha ficado na estação de enfermagem, bem do lado de fora da minha porta. Ela ouviu tudo. Ela colocou o manguito de pressão no meu braço e me olhou, não com pena, com outra coisa, talvez respeito. Seu pulso está alto, ela disse. Acabou de ter uma discussão, eu ouvi. Ela sorriu de leve. Muito bem, querido. Você acabou de se livrar de cerca de 130 libras de peso morto. Eu dei uma risadinha, mas doeu. Acho que sim. A Brenda conferiu o monitor, anotou alguma coisa e então hesitou, batendo a caneta na prancheta. Quando falou de novo, a voz dela estava mais baixa. Sabe, quando ela esteve aqui naquele primeiro dia, antes de ir para o México? Sim. Ela parou na estação de enfermagem quando estava saindo.
Eu estava lá. Eu senti um arrepio frio descer pela minha nuca. Ela perguntou sobre meu prognóstico. A Brenda balançou a cabeça lentamente. Não. Ela perguntou sobre validação de estacionamento. A gente valida estacionamento para familiares imediatos visitando pacientes em estado crítico, economiza cerca de $12 por dia. Ela perguntou se podia conseguir um passe para a semana inteira. Eu fiquei olhando para ela. Mas ela não ia estar aqui. Ela estava indo embora. Eu sei. A Brenda disse, com os olhos duros. Eu falei para ela que o passe é só para os dias em que você realmente visita. Sabe o que ela perguntou depois? Me diz. Ela perguntou se podia só pegar o ticket e carimbar ela mesma quando voltasse, para não ter que pagar pelo dia. Ela estava pechinchando por $12. As palavras ficaram suspensas no ar. A Brenda continuou baixinho. Enquanto você estava aí deitado com um tubo no peito. Ela não estava preocupada com você. Ela estava preocupada com $12. Eu fechei os olhos. $12. Ela estava disposta a me deixar sangrando e sozinho, mas não estava disposta a pagar estacionamento. Obrigado, Brenda, eu sussurrei. De nada, querido. Você descansa agora. Ela deu um tapinha gentil no meu braço. Uma vida melhor está te esperando. E ela estava certa. Já se passaram 8 meses desde o acidente. No fim de semana passado eu esbarrei com a Mia na loja de materiais de construção. A primeira vez que eu via ela desde o hospital. Eu estava comprando madeira para um galpão que estou construindo no quintal. Ela estava lá com o Jason, o cara do barco. Ele parecia exausto. Ela estava reclamando que as amostras de tinta estavam bege demais. Ela me viu primeiro, congelou no meio do corredor com uma lata de primer na mão. Johnny. Eu assenti. Mia. O Jason olhou de um para o outro. Espera, esse é o ex? Aquele que quase morreu e mesmo assim me largou da cama do hospital, ela disse alto o suficiente para as pessoas no corredor ao lado ouvirem. Esse é ele. Eu não mordi a isca. Só peguei minha madeira e fui em direção ao caixa. Ela me seguiu, claro que seguiu. Você está diferente, ela disse. Você tem treinado. Fisioterapia. Ordem médica. Eu ouvi dizer que você comprou uma casa e foi promovido. Comprei. Ela ficou quieta por um segundo e então disse, você sabe, se você não tivesse sido tão dramático sobre Cabo, a gente podia ter resolvido. A gente era bom junto. Eu parei de andar e virei. O Jason ficou mais atrás, observando. Eu estava na UTI com um tubo no peito e você pechinchou por $12 de estacionamento na hora de ir embora. O rosto dela ficou pálido. Quem te contou isso? Não importa. O que importa é que você me mostrou exatamente quem você era e eu finalmente prestei atenção. Eu assenti para o Jason. Boa sorte, cara. Você vai precisar. Eu paguei minha madeira e fui embora. Não olhei para trás. Naquela noite, a Raquel veio aqui em casa. Ela é a mulher com quem eu estou saindo há 2 meses agora. Conheci ela num churrasco através do Mark e da Sarah. Ela é fisioterapeuta, tem a própria clínica, dirige um Honda jaquitado e nunca, nenhuma vez, me pediu para cobrir uma conta. Eu contei para ela sobre encontrar a Mia, contei o que eu disse. Você realmente falou para ela aquilo dos $12? Falei. E o que ela fez? Ficou parada como se eu tivesse dado um tapa nela. A Raquel riu, se serviu de limonada e se esticou na cadeira do deck ao lado da minha. Sabe o que eu gosto em você, Johnny? Minha beleza devastadora? Sua total falta de tolerância para besteira. Ela encostou o copo dela no meu refrigerante. É revigorante. A casa está ficando pronta. Eu construí uma cerca no mês passado, cedro, 6 pés de altura, invernizei eu mesmo. Construí o deck em 3 dias com o Mark, o Pat e o Darnell. A Sarah supervisionou de uma cadeira de jardim com chá doce. Agora eu tenho uma churrasqueira Weber Genesis lá, faço churrasco todo domingo. O trabalho está bom. Gerente de projetos sênior, $165 mil de base. Estou supervisionando 3 projetos ao mesmo tempo. Os caras fizeram uma festa quando eu voltei, fizeram um bolo escrito ele tá vivo, por pouco. Alguém colou uma foto de uma viga de aço com um X vermelho sobre minha mesa. Zona à prova de vigas. 2 semanas atrás eu recebi uma ligação do seguro da empresa. O acordo do acidente finalmente saiu. $127 mil depois das taxas legais, o suficiente para quitar a hipoteca mais cedo se eu quiser, ou investir e deixar crescer. Eu estou mais inclinado a investir. Eu tenho tempo agora. Eu não estou com pressa mais. A última coisa que eu ouvi foi que a Mia e o Jason terminaram, 3 semanas depois de eu ver eles na loja. Aparentemente ele descobriu uma dívida de cartão de crédito que ela tinha feito no nome dele, 30 mil.
Ela disse que foi um mal-entendido. Ele não acreditou. Expulsou ela no mesmo dia. Ela voltou pro sofá da irmã. A Amanda aceitou ela de novo, mas só por 30 dias. Depois disso ela fica por conta própria. O Mazda já era há muito tempo, o crédito dela destruído. Ela tem 30 anos, sem economias, sem carro e com uma reputação de ser a garota que deixou o namorado na UTI por uma viagem de praia. Eu? Eu tenho 33, uma casa, uma promoção, um cheque de acordo, e uma mulher que me traz macarrão caseiro às terças porque quer, não porque precisa de alguma coisa. No domingo à noite, eu e a Raquel grelhamos bifes no deck. O Mark e a Sarah vieram, a gente jogou cartas até meia-noite. Eu ganhei $8. O Mark me acusou de trapacear. A Sarah disse que eu merecia depois de tudo que eu passei. Quando todo mundo foi embora, a Raquel ficou para ajudar a limpar. A gente ficou na pia juntos, ela lavando e eu secando. Isso é bom, ela disse. A louça, a casa, o quintal, os amigos. Ela me entregou um prato. Você construiu uma vida boa aqui, Johnny. Eu estou trabalhando nisso. Ela sorriu. Você está fazendo mais do que trabalhar nisso. Você está vivendo isso. Naquela noite, depois que ela foi embora, eu sentei na varanda com as luzes apagadas. Os grilos estavam altos, as estrelas no céu. Minha perna não doía mais. 8 meses atrás eu estava deitado sozinho numa cama de hospital, vendo as fotos das férias da minha namorada no Instagram enquanto eu tentava pegar meu telefone do chão. Agora eu tenho uma casa, uma carreira, amigos que aparecem, e uma mulher que fica para lavar louça. Algumas coisas realmente não são reembolsáveis.